Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália para mais uma aula do Home Bio. Espero que vocês estejam prontos e super animados. Bora lá! Hoje a gente vai falar do sistema reprodutor, tá? Tanto do masculino quanto do feminino. Então, como sempre, a gente vai começar com as nossas perguntinhas, né? Então, o que é o sistema reprodutor? Quais órgãos que vão fazer parte dele, né? E qual a função de cada um desses órgãos? Bora começar? Então, gente, o nosso sistema reprodutor é um sistema que ele é composto por diversos órgãos, sabe? E ele é diferente, né, entre os organismos femininos e masculinos. E esse sistema, então, eles vão ser responsáveis pela produção dos gametas, né? Então, o que são esses gametas, né? Os gametas, eles vão ser nada mais do que células que são especializadas, que durante o processo da reprodução sexuada, vão ficar aí responsáveis pela transmissão dos genes de uma geração para a próxima, né? No caso dos homens, a gente tem um espermatozoide e no caso das mulheres, a gente tem o óvulo, né? E esses gametas vão ser produzidos nas gônadas. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês certinho, tá? E esse sistema, né, ele também vai ser responsável aí por proporcionar as condições adequadas para a reprodução, né? Porque não adianta ter só o ato. A gente precisa ter um local propício, né, para que a reprodução tenha sucesso. Então, gente, vamos começar falando do sistema reprodutor feminino, tá? O sistema reprodutor feminino aí, ele vai fornecer um local que é apropriado para a fecundação poder acontecer, tá? Ele vai permitir a implantação do embrião e oferecer condições para que esse embrião, né, se desenvolva. E ele também vai executar atividade motora que seja suficiente para poder expelir, né, o novo ser quando ele está formadinho, né? Então, nesse caso, o parto normal. A gente tem, então, no sistema reprodutor feminino, presença de órgãos internos e externos, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de cada um desses órgãos, né? O sistema reprodutor feminino, então, vai ser composto pela vulva, pelos ovários, pelas tubas uterinas, pelo útero e pela vagina, tá? E a vulva é o que a gente vai chamar, então, de órgão externo, tá? Aí aqui a gente tem, ó, depois eu vou explicar certinho pra vocês, mas, ó, aqui é a parte interna do sistema reprodutor e aqui é a parte externa, tá bom? Então, gente, vamos aí começar falando pela vulva. A vulva, ela vai ser formada pelos lábios maiores, os lábios menores, o vestíbulo e o clitóris, tá? Então, como que é? Os lábios menores, eles vão aí delimitar a abertura da vagina e da uretra. Eu sei que vocês são espertos e com certeza sabem a diferença, mas ainda tem muita gente que pensa que a mulher faz xixi pela vagina, né? Não, gente, o xixi, ele vem da uretra, são buraquinhos diferentes, entendeu? Eles não têm conexão entre eles. Então, tá, né? Falando aí dos lábios menores. Esses lábios, né, são duas dobras de pele que não vão apresentar pelos. Elas apresentam, então, um revestimento intermediário entre a pele e a mucosa da vulva, tá bom? O vestíbulo é uma fendinha ali que ela tá localizada entre os lábios menores e que vão apresentar as glândulas vestibulares, tá? Essas glândulas vestibulares, elas são secretoras de muco, tá? Então, elas vão ser
ali responsáveis para manter o pH da área da vulva, entendeu? Auxiliar na lubrificação, né? Então, o vestíbulo ali vai ser bem onde está a abertura da vagina e da uretra, tá? Aí a gente tem o clitóris, né? Ele é formado por tecido erétil e possui aí cerca de 2 centímetros. Por ele ser um tecido erétil, ele tem um grande número de terminações nervosas, né? O que faz, então, ser uma região bem sensível. E o clitóris, então, ele vai estar ligado ao estímulo sexual e ao prazer feminino, tá? Agora, os lábios maiores vão ser dobras de pele que vão proteger o restante da vulva, né? Como se fechasse tudo isso aí, né? Então, gente, essas duas dobras de pele, elas vão recobrir uma grande quantidade de tecido adiposo, né? De tecido de gordura, né? E ela apresenta pelos na superfície externa. Então, ela é maiorzinha, né? Assim, mais gordinha, digamos assim, justamente para proteger ali a região da vulva. E lembrando, gente, que o formato da vulva vai variar de mulher para mulher, tá? Então, as mulheres não têm lá a vulva igualzinha, todas do mesmo jeitinho, tá? Esse formato aí vai variar de mulher para mulher. Aí aqui, ó, a gente tem, ó, o clitóris, aqui, tá vendo? A abertura da uretra, tá aqui. A abertura da vagina, aqui, vocês estão vendo que não é a mesma abertura, são aberturas diferentes. Aí aqui, ó, a gente tem os pequenos lábios, tá? E aqui, ó, que vai envolver tudo isso, os grandes lábios, tá bom? Vamos continuar. Os ovários, então, eles vão ser estruturas em forma de amêndoas, então eles vão ter mais ou menos ali cerca de 5 centímetros por aí, tá? Ele é responsável pelos gametas femininos, tá bom? Eles ficam na posição certinha, sustentados por ligamentos. Então, a gente tem ligamentos que vai ligar os ovários à musculatura ali, né, da região pélvica, que vai sustentar ele na posição certinha, tá? Ele é formado por 2 regiões. Então, a gente vai ter o córtex, que é a região mais externa, e a medula, que é a porção central, tá? No córtex, a gente vai ter folículos em diferentes estágios de desenvolvimento, tá? Esses folículos é o que vão dar origem ao óvulo, né, para ser fecundado. A gente também tem os corpos amarelos e os albicans, que eles vão se formar aí pela regressão dos folículos, né? Vão se formar depois que o folículo depois que o folículo sai do ovário, tá? Então, cada folículo, eu tô aqui falando folículo, né? Cada folículo é formado por um ovócito parcialmente desenvolvido e ele vai ser envolto aí por células foliculares, tá? A gente chama popularmente, né, o gameta feminino de óvulo, que é quando esse folículo já está totalmente desenvolvido, tá? O óvulo é também conhecido como ovócito secundário, porque ele já está desenvolvido, tá? Enfim, a cada ciclo, né, a mulher libera aí geralmente um ovócito, né, que é no período que a gente chama de ovulação. Lembrando que tudo isso vai acontecer no córtex, tá? E aí a outra região é a medula, que é aquela porção mais central. A medula, ela vai ser então formada por tecido conjuntivo frouxo e ela é rica em vasos sanguíneos, tá? Então toda a parte de irrigação do sistema sanguíneo dos ovários vem ali pela medula. E os ovários, eles também vão produzir estrógeno e progesterona, tá? Então, o estrógeno, estrogênio,
ele está aí relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? No caso da mulher, alargamento de quadril, aumento das mamas, nascimento de pelos, alteração da voz, tá? E também a progesterona, né? Que a progesterona, ela vai atuar na regulação do ciclo menstrual da mulher e ele é também fundamental para a manutenção da gravidez, né? No caso, quando a mulher fica grávida, tá? E aí, tá, a presença do folículo, eu já expliquei para vocês, né, o que é um folículo, como ele é, tá bom? Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui o ovário, ó, ele tá aqui, tá vendo? Na posiçãozinha dele, sustentadinho aqui pelos ligamentos, né, bonitinho. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, na medula, a gente tem, ó, os vasos sanguíneos, né? E aqui na região do córtex, a gente vai ter os folículos em diferentes estágios, ó. Tá vendo? Aqui, ó, os ovócitos, aí eles vão começar, tá vendo? A ser desenvolvidos aí envolvidos, perdão, pelas células foliculares, tá vendo? Vai madurando. Aqui já é um ovócito secundário, tá? Um óvulo, né? Como a gente diz. Aí aqui, ó, tá vendo que ele é liberado. E depois a gente tem, ó, tá vendo que vai regredindo. Tá vendo? Vai regredindo, né? Até formar aqui, ó. E essa estruturinha aqui que fica, que a gente pensa, é como se fosse uma cicatriz, assim, entre aspas, é o corpo lúteo, tá? Que é o que acontece quando a mulher, depois que ela libera o óvulo. E, gente, assim, a mulher, ela já nasce com todos os ovócitos que ela vai liberar durante a vida. A mulher, ela nasce com mais ou menos aí cerca de 400 mil ovócitos, tá? Mas ela libera durante a vida uma média de 400, tá? Todos esses outros ovócitos que ficam lá depois que a mulher entra na menopausa, eles não são liberados, tá? Então, é engraçado, assim, a gente pensar, se você, menina, que tá assistindo a minha aula, teoricamente, você já esteve dentro da sua avó, né? Porque os ovócitos se formam, né, durante a gestação e a mulher já nasce com todos eles, né? Só, assim, uma curiosidade aí pra vocês. Então, bora continuar, né? Agora, a gente vai falar das tubas uterinas, né? O que são essas tubas uterinas, né? Elas vão ser tubos musculares que têm aí mais ou menos 10 centímetros de comprimento. Tá, uma extremidade dela vai se abrir próxima do ovário e a outra vai se abrir no interior do útero, tá? E é nas tubas uterinas que vai ocorrer a fecundação, né? Muita gente pensa que é no útero, não. A fecundação vai acontecer nas tubas uterinas, né? E como que é isso, né? O óvulo, né, que já tá ali prontinho, né, para ser liberado, né? Ele vai sair do ovário e vai penetrar na tuba. Se ocorreu o ato sexual e aí tiver a fecundação vai acontecer ali nas tubas. E células ciliadas, né, e movimentos peristálticos vão levar o zigoto, né, a célulazinha ali fecundada, até o útero, para o embrião, então, se fixar na parede do útero, tá? A gente tem, né, o que às vezes a gente ouve falar por aí, da gravidez ectópata. O que é essa gravidez ectópata? É quando o embriãozinho lá, o zigotinho, em vez de se fixar ir lá para o útero e se fixar na parede do útero, ele acaba
se fixando na parede da tuba, né? E ali não pode desenvolver, infelizmente, ou o próprio corpo aborta, né? Porque tá no lugar errado, ou a mulher tem que passar por um procedimento, porque o embrião não vai se desenvolver de qualquer maneira, tá bom? Aí, ó, aqui as tubas, tá vendo? A tuba é aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Esses prolongamentos aqui, ó, que chegam aqui no ovário, a gente chama de fímbrias, tá? Então, ó, aqui, isso que eu tava falando pra vocês da fecundação, ó, tá vendo? Ó, a gente tem o óvulo, tá vendo? O óvulo vai sair aqui do ovário, vai vir aqui pra tuba, tá vendo? Aí aqui, ó, a gente tem a fecundação, tá vendo? Ó, o espermatozoide aqui vai chegar, vai fecundar o óvulo. Aí aqui a gente vai formar o zigoto. Aí tá vendo, ó, que o zigoto vem aqui, né, com o auxílio lá das células ciliadas e dos movimentos peristálticos, né? Vai vir e vai se implantar aqui no útero, tá vendo, ó? Que ele destrói um pedaço aqui da parede do útero e se implanta, tá bom? Agora vamos falar do útero. O útero, ele vai ter um formato de pera invertido, tá? Ele é uma perinha, pensa assim, numa perinha invertida, tá? Ele é um órgão que é bastante musculoso e oco, né? Ele tem que ser oco pro bebê poder se desenvolver ali, né? A porção superior dele vai se ligar com as tubas e a porção inferior vai se ligar aí com a vagina, tá? E ele é dividido em 3 partes, né? Quais são essas partes? A gente tem o corpo do útero, né? Que é a porção principal, é a maior parte ali do útero, tá? E a região superior, a parte mais em cima, assim, depois vocês vão ver na imagem certinho, a gente chama de fundo do útero, tá? A gente tem também o istmo, que ele é um segmento, assim, pequenininho, tá? Que vai estar situado entre o colo do útero e o corpo do útero. E o colo do útero é ali já a porção terminal, tá? Que vai estar a abertura para a vagina, tá bom? E o útero, ele tem a sua parede, né? Formada aí por 3 camadas, né? Então, quais são essas camadas? A gente vai ter o perimétrio, que vai ser a camada mais externa do útero, que ela é formada, então, por tecido conjuntivo. Aí a gente tem o miométrio, tá? Que é a maior camada do útero, assim, a camada mais grossa, né? Ela é uma camada intermediária, né? Então tá ali no meio. E ela é constituída por músculo liso, tá? E o que isso tem a ver, né? Como ele é constituído por músculos lisos, as fibras lisas, né, desse miométrio, durante a gestação, elas vão aumentar de número e aumentar de tamanho, tá? E também, por ser esse músculo liso, ele vai aí possibilitar contrações durante o parto, tá? Para poder, né, pro bebê poder sair. E por fim, a gente tem o endométrio, que é a camada interna. Essa camada, então, ela é formada por tecido epitelial, que é bastante vascularizado, então chega bastante sangue ali, né? E ele vai revestir toda a camada uterina, né? O endométrio, então, ele vai ser responsável por alojar o embrião, né, na parede do útero e também nutrir esse embrião até que se forme a placenta. Depois disso, né, a placenta que vai nutrir o embrião, tá? E esse endométrio, parte dele vai se descamar e vai ser expelida na menstruação, né? Então, quando a gente não tem a fecundação, né, o óvulo vai ser expelido, né, na menstruação, e parte desse endométrio, então, também vai se descamar para ser expelido também, tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó, as partes do útero. A gente tem aqui, ó, lembra que eu falei a porção superior, que é o fundo do útero, que é essa parte aqui.
Essa parte maior aqui, ó, é o corpo do útero, tá vendo? O colo aqui, na verdade, tá apontado errado, viu, gente? Porque o colo do útero é essa região aqui. Me desculpe, eu não me atentei na imagem, mas tá apontado errado. Aqui é o colo do útero, tá? E essa porçãozinha aqui é o istmo, lembra? Tem um istmo também. Aí, ó, aqui é a vagina, tá vendo? O colo vai se abrir pra vagina. Aí, ó, envolvendo o útero, ó, a gente tem aqui o perimétrio, tá vendo? Que vai envolver ele todo por fora, né? O miométrio, né? Que é o músculo liso aqui, ó, tá vendo? E o endométrio, toda essa porção aqui, ó, tá vendo? Esse meio enrugadinho. Toda essa porção aqui é a do endométrio, tá? Então, gente, por último, né, vamos falar da vagina. A vagina é o canal que vai fazer a comunicação entre o útero e o meio excretor, né, vai fazer a comunicação, então, pro lado de fora. É o canal do parto, né, por onde sai o bebê, quando a gente tem um parto natural, né, por onde sai a menstruação. Ele tem aí mais ou menos 8 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Mas esse espaço da vagina, ela pode se expandir em até 200%, olha que monte, durante a excitação sexual ou também durante o parto, claro, né? Então, a parede dela é franjada, né? Meio enrugadinha, assim, por dentro. E também vai possuir glândulas secretoras, né? Essas glândulas secretoras tanto servem para lubrificar a vagina na hora do ato sexual, ou também para ela, entendeu? Se manter limpa, entendeu? A vagina, ela possui mecanismos para se manter limpa. Tanto é que excesso de limpeza, né, pode aí deixar a vagina mais vulnerável a infecções. A gente não tá falando, olha, não toma banho, não lava. Não é isso, tá? Vocês, meninas, quando forem lavar, né, a vulva, procura lavar com sabão neutro, entendeu? Com bastante água, sabe? Nada desses sabonetes íntimos, né? Porque afeta, ou com muito cheiro, muito corante. Porque tudo isso aí pode mudar ali o pH da região, tá? E aí pode deixar a vagina mais vulnerável a ter infecções, né? E, por fim, é o órgão feminino para cópula, né? É onde o pênis é introduzido na hora do ato sexual. Aqui, ó. Tá vendo? A vagina é essa parte do útero aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa parte do útero, meu Deus, a professora viajou. Essa parte aqui, ó. Então, ó. Recapitular aí as partes do sistema reprodutor feminino, né? A gente vai ter aqui o ovário, tá vendo? Aí aqui a gente tem as tubas uterinas, né, que é por onde o óvulo vem, é fecundado. Aí movimentos peristálticos e células ciliadas vão levar o embriãozinho aqui até o útero. Aí o embriãozinho vai ser implantado aqui no endométrio, ó, o endométrio aqui, ó, bem bonitão, né? Aí aqui a gente tem, né, o miométrio, tá vendo? Bem grosso, né? Que vai ser responsável pelas contrações, por se expandir quando, né, ocorre a gravidez, né? Aqui a gente tem o corpo do útero, que é a maior porção, né? Que ele precisa ser grandão assim, para poder o bebezinho ir crescendo, né? E o útero aumentando de tamanho. Aqui a gente tem o istmo, né, que é um pedacinho aqui bem pequenininho, né, que vai ligar o corpo do útero com o colo do útero, né. Aqui a gente tem o colo do útero, tá vendo? Aí aqui é a abertura para a vagina.
E aqui, ó, tá vendo? Tá até marcadinho aqui, ó, quando aqui abre pro meio de fora os pequenos lábios. Aí a gente vai ter os grandes lábios, o clitóris, entendeu? E é isso, tá, gente? Agora, vamos falar então do sistema reprodutor masculino, né? Que vai aí produzir os gametas masculinos, né? Que são os espermatozoides, né? Também vai ser responsável pela produção do sêmen, porque não adianta só a gente ter o espermatozoide e não ter como esse espermatozoide chegar até o óvulo. Vai também ser responsável pela síntese de testosterona, né? A testosterona aí é responsável pelos caracteres sexuais secundários dos homens, né? Que caracteres são esses? Aumento do pênis, nascimento de pelos, tanto nas axilas, na região pélvica, facial, alteração da voz, né? O crescimento também, tá? E assim como no sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor masculino também vai apresentar órgãos externos e internos, tá bom? Então vamos lá. Quais são os órgãos aí que vão compor o sistema reprodutor masculino? O pênis, o saco escrotal, os testículos, o epidídimo, o ducto diferente e o ducto ejaculatório, a uretra e as glândulas anexas, tá? Então aqui, ó, a gente vê, tá vendo? O pênis, o testículo, o saco escrotal, ó, a próstata. Ai, gente, desculpa, eu esqueci de colocar a próstata aqui, tá? Mas a gente tem a próstata também, que é super importante, pessoal. Tá vendo? Aqui, ó, tudo bonitinho, ó, a próstata, as vesículas seminais, testículo, epidídimo, né, o canal deferente. E aí vai seguindo. Agora a gente vai falar cada um deles, tá? Vamos começar aí falando do pênis. O pênis é o órgão responsável pela cópula, né? Então é ele que é introduzido na vagina na hora do ato sexual. Ele é um órgão aí que vai ser formado por tecido erétil e envolto por pele. E como que é esse tecido erétil, né? Esse tecido erétil, ele vai formar 3 corpos cilíndricos, tá? Então, a gente tem 2 corpos cavernosos que vão se encher de sangue, né, no momento da excitação, tá? Que fica dorsal, então eles ficam mais por fora. E um corpo esponjoso, tá? Que fica ali na região mais ventral, né? Na região ali mais de dentro, que vai proteger a uretra, tá? Na extremidade do pênis masculino, a gente tem a glande, né? Que é um local, assim, cheio de terminações nervosas, sabe? Ele parece assim, o clitóris, sabe? É cheio de terminação nervosa, né? E também vai estar relacionada aí com o prazer e a excitação sexual, tá? E aí, recobrindo a glande, a gente vai ter o prepúcio, que vai ser uma dobrinha de pele que vai recobrir, então, a glande, né? E o interior do pênis vai ser atravessado pela uretra, né? E a uretra aí, ela vai permitir a eliminação de sêmen e da urina. No caso dos homens, a gente então tem uma porção aí que vai ser comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário. Então, o sêmen e o xixi vão sair pelo mesmo lugar, ao contrário das mulheres, tá? Então, ó, aqui a gente tem, ó, pênis, tá vendo? Toda essa porção aqui, ó. O prepúcio aqui que vai recobrir o pênis, a uretra que vai estar passando aqui por dentro, tá? Aí aqui nessa região mais externa, a gente tem os corpos cavernosos, né? Que são as partes que vão se encher de sangue. E mais aqui, né, no meinho, a gente tem o corpo esponjoso, que é o que vai proteger a uretra. Agora, gente, vamos falar, né, do saco escrotal ou escroto, tá? Vai ser uma estrutura que vai ter uma forma de um saco mesmo,
que vai ficar localizado na região ali abaixo do pênis, né? Ela vai ter um septo, né, ali no meio, vai ter uma divisãozinha que vai dividir esse saco escrotal em duas cavidades, né? E dentro de cada cavidade a gente vai ter os testículos, tá? Na adolescência, essa região do saco escrotal, ela vai se apresentar mais pigmentada, então ela vai ser mais escura. E aí também, né, vai ter o surgimento dos pelos. E, gente, o saco escrotal, ele vai atuar na regulação da temperatura dos testículos. É essencial que a temperatura dos testículos seja abaixo da temperatura do nosso corpo, tá? Do nosso corpo, ó, do corpo do homem, né? Nosso, eu digo nosso porque eu sou uma linda menina. Enfim, então essa localização aí dos testículos, do saco escrotal vai garantir que os testículos fiquem num local com a temperatura inferior do resto do corpo. Aí, cerca de mais ou menos 2 graus abaixo, tá? Então, como que funciona isso, né? Quanto mais afastado do corpo, menor a temperatura. E quanto mais próxima, maior a temperatura, né? E aí, gente, em ambientes que são frios, a pele do saco escrotal vai se enrugar, e isso vai fazer com que o saco escrotal se eleve, né? E aí, os testículos vão acabar ficando mais próximos do corpo e a temperatura vai ser maior, tá bom? Aí, aqui, ó, tá vendo? O saco escrotal aqui fora, aí a gente tem o septo aqui que divide ele, né? E aqui, ó, os testículos, tá vendo? Certinho, bonitinho. Agora, a gente vai falar dos testículos. Os testículos são as gônadas masculinas. Enquanto os ovários são as gônadas femininas, os testículos são as gônadas masculinas, tá? Os espermatozoides, então, que é onde a gente vai ter o local de formação dos espermatozoides, né? Vão ser formados numa estrutura que a gente vai chamar de túbulos seminíferos, tá? O que é esse túbulo seminífero? São túbulos, assim, que eles ficam todos enroladinhos e é onde o espermatozoide vai ser formado. Cada testículo vai ter aí entre 250 e 1000 túbulos, tá? Então, ao contrário das mulheres que já nascem com todos os ovócitos formados, os homens, eles têm a produção de espermatozoide ao longo da vida, sabe? Então, ele vai produzindo, ele não nasce com os espermatozoides prontos, tá? Os testículos também vai estar relacionado com a diferenciação sexual e o desenvolvimento das características secundárias, porque é onde a gente tem a produção de testosterona, tá? A testosterona, ela vai ser produzida nas células que a gente chama de células de Leydig. E essas células aí, elas vão ficar entre os túbulos seminíferos, tá? E, gente, os testículos, lá na hora da formação do bebezinho, ele é formado na cavidade abdominal. Então, ele é formado mais para cima, não na região que ele geralmente teria que ser, né? Não é formado no saco escrotal. Ele é formado na cavidade abdominal e só vão ocupar o saco escrotal no final da gestação, tá? Então, ó, a gente tá vendo? Temos aqui o testículo, ó, tá vendo? Tá vendo esse monte de coisinha aqui enroladinha, gente? É o túbulo seminífero, que é onde vai ser formado, então, os espermatozoides. E entre esses túbulos, né, esse monte de tubulinho aqui, tá vendo? Noveladinho. A gente vai ter as células de Leydig, que vai ser onde vai ser produzido a testosterona, tá bom? Aí, ó, a gente tem também uma outra estrutura, que é o epidídimo, que é onde vai ocorrer a maturação dos espermatozoides. O homem, ele vai possuir 2 epidídimos, né? Vai estar cada um ali conectado em cada testículo, tá? E eles estão localizados lateralmente na margem posterior dos testículos. Então, eles vão estar localizados ali mais na parte de cima, assim, meio inclinadinho, tá?
os espermatozoides, eles ficam armazenados ali também, tá? E é onde os espermatozoides vão desenvolver a capacidade de movimentação. Então, gente, o espermatozoide, ele é formado no testículo, mas ele não matura lá. Ele vai terminar de maturar, terminar de se formar bonitinho no epidídimo, tá? O epidídimo, gente, ele é um tubo, assim, enovelado. Então, ele é todo enroladinho, grandão mesmo. Ele pode chegar aí até 6 metros de comprimento, tá? E ele vai conduzir os espermatozoides até o ducto deferente, tá? E o epidídimo, ele é dividido em 3 porções. A gente tem a cabeça, que é a porção mais dilatada, então é maiorzinha, que vai estar em contato ali com a extremidade superior do testículo, né? Então, esse é por onde o espermatozoide vai chegar no epidídimo. Aí a gente tem o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo, que ela vai ser localizada na parte mais inferior e que vai ser ligada ali ao ducto deferente, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? O epidídimo é essa estrutura aqui, ó, é essa estrutura aqui. Então, ó, a gente tem aqui, ó, tá vendo? A cabeça do epidídimo, né, que tá localizada aqui, tá vendo? Imagina o epidídimo deitadinho aqui. Então, vai estar localizado aqui, né, na extremidade superior do testículo, né, conectado aqui. Aí, aqui a gente tem o corpo do epidídimo. E aqui, essa região é a cauda do epidídimo, tá? Que vai, ó, se conectar com o ducto deferente, tá bom? Agora, ó, vamos falar, então, do ducto deferente e o ducto ejaculatório, tá? Então, todo homem vai possuir 2 de cada, né? 2 ductos deferentes e 2 ductos ejaculatórios, né? Ali, os espermatozoides também ficam armazenados, tá? Eles vão realizar aí o transporte até a uretra, tá? Então, vamos entender como isso funciona. Vamos falar primeiro do ducto deferente, tá? Ele é como se fosse ele é uma continuação do epidídimo, tá bom? Eles vão ter aí mais ou menos 30 centímetros de comprimento. Ele é grandinho porque ele vai passar ao redor e atrás da bexiga. Então, ele vai contornar a bexiga, tá? E quando os ductos deferentes encontram os ductos das vesículas seminais, a gente vai ter a formação do ducto ejaculatório, tá? Aí, o ducto ejaculatório, o homem também tem 2, e como eu acabei de falar, né, ele é formado a partir da união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. E ele é pequenininho, ele tem mais ou menos ali 2 centímetros de comprimento, tá? E, né, nessa parte do ducto ejaculatório, a gente vai ter a reabsorção de espermatozoides que não foram expelidos. Por quê, né, a gente tem essa reabsorção? Para aproveitar esses espermatozoides que, né, acabaram aí não sendo expelidos. Por quê? Porque o nosso corpo tudo trabalha tentando gastar a menor energia possível, entendeu? Tenta ali otimizar, né, o nosso gasto energético. Então, se eu tenho ali os espermatozoides que não foram expelidos, por que eu vou produzir mais se eu posso aproveitar entendeu? Se eu posso aproveitar eles, tá? É isso. E aí, o ducto ejaculatório vai se abrir na uretra, né? Para o sêmen, então, ser expelido. Aí, aqui, ó, a gente tá vendo, ó, essa aqui, a continuação aqui do epidídimo, olha como ele é grandão, tá vendo? Aqui a bexiga passa aqui na bexiga, ó, tá vendo? E aí, ele vem aqui, ó, o ducto deferente, todo isso aqui é só ducto deferente, tá? Aí, chegou aqui, ó, a gente tem aqui, né, a ligação com a vesícula seminal, tá vendo? Chegou aqui, ligou. Aí, aqui vai formar o ducto ejaculatório, tá bom? Agora, gente, vamos falar um pouquinho da uretra. A uretra é comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário, né? Como eu falei, né? Ao contrário das mulheres, o homem aí, ele vai ter um canal que
vai ser comum aos dois sistemas, né? E é o local aí de abertura dos ductos ejaculatórios, tá? Ele vai ser um canal condutor, tanto da urina quanto do sêmen, tá? Ele vai passar aí pelo interior da próstata, pelo assoalho da pelve e pelo interior do pênis. Então, ele vem lá ele se forma ali no final da bexiga, né? E vem descendo. E ele, por conta disso, ele tem aí cerca de 20 centímetros, tá? E o final da uretra vai se abrir para o meio exterior ali na glande, tá? E aí, gente, a gente fica pensando, se é o canal com ao sistema reprodutor e ao sistema urinário, né? Como o xixi e o sêmen não se misturam, não são eliminados ao mesmo tempo. Neles não são eliminados ao mesmo tempo, porque na bexiga e na entrada da uretra, a gente tem os músculos que a gente vai chamar de esfíncteres. Então, esses músculos, eles se contraem e não deixa o xixi passar para a uretra. Assim, a torta e a direita. Entenderam? É isso. Aí aqui, ó, tá vendo que a uretra tá vindo lá de cima da bexiga, etc. Aí, ó, ela vem descendo até a abertura dela aqui na glande, tá? Então, ó, agora eu vou falar das glândulas anexas, né? Das glândulas que a gente tem anexadas aí no sistema reprodutor, tá? Vamos começar, então, pelas vesículas seminais. As vesículas seminais, elas vão produzir o líquido seminal, tá bom? E elas são duas bolsinhas pequenininhas que elas vão estar localizadas bem atrás da bexiga, né? E esse líquido seminal, ele é rico em substâncias muito importantes, tá? Por quê? Porque esse líquido, ele é espesso e ele é alcalino, né? Ele vai apresentar aí diversas substâncias, né? Como a mais importante é a frutose, tá? Que vai acabar aí fornecendo energia necessária para o espermatozoide, né? Para o espermatozoide poder completar o caminho dele, né? E aí, gente, como ele é alcalino, né? Então o pH ele vai ser mais alto. Vai neutralizar a ação da urina ali na uretra, né? Vai neutralizar ali, que a gente sabe que a urina é ácida, e proteger os espermatozoides. E também vai acabar neutralizando a acidez da vagina, né, durante a relação sexual, o que vai evitar que os espermatozoides morram no caminho até os óvulos, tá? E, gente, esse líquido seminal aí, ele é responsável aí por cerca de 60% do volume do sêmen. Então, 60% do sêmen, né, da quantidade de sêmen ali que é ejaculada, é formada, 60% é formada aí pelo líquido seminal. Então, ó, a gente tá vendo aqui, ó, a vesícula seminal. Vou chegar aqui, ó. Tá bom? Aí, agora da próstata, né, que eu tinha esquecido, falei que eu tinha esquecido lá de colocar, mas eu me esqueci que ela é uma glândula anexa. Né, gente, perdão, tá? O professor também erra. Então, gente, a próstata, ela vai produzir o líquido prostático, que é eliminado, né, durante a ejaculação. Essa secreção, ela é uma secreção bem espessa e leitosa, que vai conter enzimas e nutrientes, tá? Então, o nutriente que vai ter nessa enzima é o citrato, principalmente o citrato, né, que também vai servir aí de fonte de energia pro espermatozoide, tá? E a gente vai ter a presença de enzimas anticoagulantes, né? Então, não vai deixar aí que o sêmen se coagule, né? E ela tem aí o tamanho de uma noz, mais ou menos. Mas, gente, quando a pessoa vai ficando, né? Quando o homem vai ficando mais velho, é comum que essa próstata se aumente, né? E aí, com o aumento dela, a gente pode aí ter a compressão da uretra,
o que vai interferir na passagem da urina, tá? E aí é recomendado uma cirurgia, é tranquilo assim, para poder desobstruir então a uretra, tá? Quando o homem é mais velho, aí pode ocorrer esse aumento da próstata, tá bom? Então, ó, tá vendo? A gente aqui é a próstata, tá vendo? Ó, tá vendo, ó, que o canal deferente vem aqui, ó, tá vendo que o espermatozoide tá vindo aqui, ó, bonitão, depois que já saiu lá do epidídimo, que tá madurinho, prontinho, ó, tá vendo? Ele vem aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, a vesícula seminal vai, então, produzir o líquido seminal, né? Aí, esse pedacinho aqui é o ducto ejaculatório, tá vendo? Que vai chegar aqui na próstata, passar por aqui por dentro da próstata, tá vendo? E aqui na próstata, esse líquido seminal com o espermatozoide vai receber o líquido prostático para formar o sêmen, tá? Aí aqui, ó, a gente tem a próstata, tá vendo? E aqui, ó, e a uretra vindo aqui, ó, tá vendo? Desde lá da bexiga. Isso aqui é a bexiga, tá bom? E por último, gente, a gente vai ter as glândulas bulborretrais, tá? É um parzinho de glândula ali. Ela vai produzir uma secreção que é liberada antes da ejaculação, tá? Então, antes que o homem aí ejacule o sêmen. E essa secreção vai atuar, então, como lubrificante, né? E essa lubrificação aí vai facilitar a passagem do sêmen ali pela uretra, tá? E essa secreção, ela também possui ação neutralizante, tá? Então, ela vai servir aí para neutralizar os resíduos de urina presentes na uretra. Lembrando que a urina é ácida, né? E se a gente tivesse ali resíduo delas, poderia então ter a morte dos espermatozoides, tá bom? E aqui, ó. Ela é bem pequenininha, tá vendo, ó? Ela fica bem aqui assim, ó, bem pequenininha, tá vendo? Aqui, ó, as vesículas seminais, tá vendo? Aqui é a bexiga, ó. Aí aqui a gente vai ter aqui, ó, as vesículas seminais, tá vendo? Vindo aqui. Aí aqui é a próstata, né? E aqui, ó, tá vendo? Aqui do ladinho da próstata, aqui com uma aberturinha pra uretra, tá vendo? Já praticamente chegando aqui no pênis, a gente tem as glândulas bulborretrais, tá vendo? Que vão se abrir e vão eliminar a secreçãozinha dela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, sabe, com seus amigos, deixar o like aí pra gente, né, caso vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários, tá bom? E é isso. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.